Assim como a gente está, iniciamos com uma oração. Querido e amado Pai, obrigado por permitir o momento de hoje, mas principalmente dar fôlego ao Teu servo e principalmente entendimento a todos nós, de forma que possamos ouvir a Tua mensagem em mais um dia e possamos levar muito proveito para nossas casas e nossos dias. Em nome do Senhor Jesus. Amém. Hoje é uma mensagem sobre Pentecostes. Pentecostes nos traz elementos diferentes, coisas diferentes, mas principalmente Pentecostes é aquele período do 50º dia, dia 50, depois da Páscoa. Nesse dia muitos se reuniam e, como o costume judeu da Páscoa era comemorado em Jerusalém e outras festas também eram comemoradas, existia um período de semanas onde eles ficavam morando e habitando ali naquela cidade. Então era normal que visitantes judeus de outras nações também estivessem ali. Então, o que a gente relembra disso? Aquilo que a gente leu, de que o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e os apóstolos como línguas de fogo, e por isso nós temos paramentos de cor vermelha e também com o Espírito Santo em um fogo, lembrando dessa iluminação. O Espírito Santo, ele é conhecido por nós, e o luterano ele lembra bem do Catecismo Menor como a explicação do terceiro artigo, né? Creio que por minha própria força não posso crer nem vir a Ele, e a gente prossegue explicando os efeitos do Espírito Santo em nossa vida. Mas um dos efeitos que Paulo cita em 1 Coríntios é o efeito e o dom de profecias. E eu pergunto a vocês sabem o que é uma profecia do Espírito Santo? Com isso o luterano não está tão acostumado, talvez. Profecia no Espírito Santo. Muita gente diz muita coisa sobre isso e a gente pode ver coisas diferentes do que a gente acredita e pode ver coisas diferentes do que a gente lê na Bíblia. Mas para a gente entender bem, a gente tem que entender cada palavrinha dessa sentença. Primeiro, profecia. Profecia vem de profeteia, do grego, uma verdade, uma vontade de Deus anunciada. Então o profeta era aquele que anunciava a vontade de Deus ao povo. E um profeta, ele se revelava de várias formas e com várias personalidades distintas. Como por exemplo o profeta Natã, que a sua tarefa de profecia era chegar diante de um rei chamado Davi, e ele olhou para aquele rei e falou: Davi, um homem do seu reino tinha muitas e muitas ovelhas, mas ele quis fazer um churrasco, e ele foi lá e matou a ovelhinha do vizinho dele, e usufruiu dessa ovelhinha que era de estimação. E aí nessa situação de Natã, que era afrontar o rei, Davi olhou para aquele aviso e falou: mata logo esse homem. Se o cara tem um monte de ovelhas, roubou a única ovelha do seu vizinho, mata. E aí a profecia do Espírito Santo de Natã foi falar para Davi: Davi, esse homem é você. E aí Davi se arrepende, começa a chorar. E aí a profecia continua com Natã explicando para Davi o que aconteceria, mas principalmente a vontade de Deus, de que Davi, o rei de Deus, fosse um homem santo. Assim também tem o profeta Jonas. Não sei se vocês lembram da história do profeta Jonas, mas assim como as crianças a gente tem de relembrar frequentemente. Jonas, ele também era um profeta, ele tinha a vontade de Deus, e a vontade de Deus era anunciar ao povo de Nínive que eles se arrependessem. E aquela cidade arrependida teria salvação, mas se não se arrependesse, eles seriam condenados, Deus destruiria a cidade. E aí Jonas pega e foge. E aí ele estava em alto mar, os homens jogam ele fora do navio, porque eles veem que uma tempestade se aproxima. Jonas fala: eu sou o culpado dessa tempestade. Vem um grande peixe, engole Jonas. E Jonas então, depois de 3 dias, é vomitado pelo peixe ou cuspido, ali no destino que ele tanto queria evitar, que era a terra firme. E principalmente a cidade de Nínive, onde ele vai depois.
Ele anuncia a Jonas, a cidade de Nínive, Jonas anuncia, a mesma coisa que Natã fala: arrependa-se do seu pecado e mude. E ele anuncia isso a Nínive e Nínive se arrepende. Nisso Jonas fica extremamente chateado, porque a vontade dele era que aquela cidade, aquele povo fosse condenado. Ele se deita fora da cidade, Deus, na sua bondade e misericórdia, faz crescer uma árvore em cima de Jonas. Jonas tem um bom sono, e aí Deus mata a árvore. E aí Jonas fica extremamente chateado com Deus. Eu quero morrer, porque a minha árvore morreu. E aí Deus fala: você está chateado por causa de uma árvore. Você realmente quer que eu mate todo aquele povo? Você acha que eu não vou ficar chateado com todo aquele povo, com aquelas crianças, com aquelas pessoas inocentes, com os pecadores, com os meus filhos? Então, a mesma mensagem de Jonas funcionou, mas nisso a gente aprende que um profeta às vezes não quer anunciar aquilo que ele precisa, e ele não é portador da sua mensagem. Aquela mensagem vem de Deus, não de Jonas. Se fosse por Jonas, aquela cidade seria condenada. E o terceiro discípulo, o terceiro profeta e o terceiro homem de Deus que a gente lembra é do Isaías. O livro de Isaías, e um profeta muito conhecido, porque ele foi o último profeta ali que escreveu, e escreve sobre o servo sofredor, um homem que vinha morrer, vinha sofrer, e ele escreve coisas meio cruéis, como por exemplo, Deus se agradou em esmagá-lo, Deus se agradou em maltratar ele. E essas palavras ficam meio obscuras para aquele que não entende muito bem, tanto que depois Filipe tem que explicar para o eunuco que estava lendo esse mesmo livro. Mas aí nós vemos a revelação da vontade de Deus, e principalmente uma profecia para o futuro, mas já prometida no passado, de que viria um homem segundo a vontade de Deus, e que esse homem seria o Cordeiro perfeito, o sacrifício perfeito. Esses são alguns dos profetas que o povo de Deus tem. Então, Natã, um arrependimento para uma só pessoa e anuncia. Jonas, o arrependimento a uma cidade inteira. Isaías, uma promessa de salvação e arrependimento ao mundo inteiro, em 3 escalas. E a gente vê que essa mensagem, ela continua, mas principalmente esse verbo profecia, ele continua. E em Atos, a gente vê que quando o Espírito de Deus repousa sobre aqueles discípulos, eles também profetizam. E eu quero ler com vocês o que eles realmente profetizaram. Eu peço que a gente abra a Bíblia em Atos 2. Atos 2, 38 e 39. A gente leu até o versículo 21. Então agora 38 e 39, os 2 versículos. Atos 2, 38 e 39. Podemos ler junto? Então, juntos. Quando ouviram isso, todos ficaram muito aflitos e perguntaram a Pedro e aos outros apóstolos: irmãos, o que devemos fazer? Pedro respondeu: arrependam-se e cada um de vocês seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados, e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Ok. Exatamente. Então, a profecia deles, qual que era? Eu faço isso com os alunos de catecismo. Se tiver algum aluno de catecismo aqui, ele já vai olhar para mim e já vai fazer assim. A gente acabou de ler um versículo, o que ele diz? Arrependam-se, sejam batizados, e ele prossegue no versículo 39. Pois essa promessa é para vocês, para os filhos de vocês, para todos os que estão longe. Isto é, para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chama.
Arrependam-se dos seus pecados, sigam a vontade do Senhor e, principalmente, vocês são profetas, levem adiante. Essa é a profecia dos discípulos, e uma profecia que a gente vê que principalmente se completa nos dias de hoje. Quando é que a gente recebe o Espírito de Deus? Vocês lembram? A gente tem um móvel novo hoje na congregação, todos viram? Está aqui embaixo do púlpito. É uma pia batismal. Ela tem 8 lados. 8 lados simbolizando o 8º dia, nova vida. O dia em que nosso Senhor ressuscita, o 8º dia. Assim como o Espírito de Deus é nos dado pelo batismo, e pelo batismo nós recebemos essa fé, e a gente pode escutar um pouco mais sobre isso. O pastor Mateus, ele fez há 2 semanas atrás uma mensagem só sobre isso. O batismo salva vocês. E eu recomendo, vão no YouTube e procurem. Foi uma ótima mensagem. Se a gente lembra que o Espírito de Deus nos vem pelo batismo, nós também somos herdeiros dessa promessa e nós também somos portadores dessa profecia. Mas principalmente e de forma principal, nós também vivemos no dia atual com o Espírito de Deus. E aí a revelação de Deus nos dá ensino, nos dá interpretação da palavra de Deus, para a gente saber o que é de Deus e o que não é. E isso é uma das funções da congregação também. Eu sou um pecador, eu preparo a mensagem da melhor forma com que eu fui instruído e a melhor forma com que eu li as Escrituras e as estudei. Mas a função da congregação também é fazer a autoanálise do pastor e verificar se o que ele está pregando é correto e condiz com a doutrina de Deus, com o ensino de Deus. E isso também é dom do Espírito Santo em cada um, a compreensão da correta palavra de Deus. A gente aprende que o Espírito de Deus na nossa vida também gera virtudes. E aí a gente lê em 1 Coríntios as virtudes e os frutos do Espírito, que gera bondade, longanimidade, alegria, e vai prosseguindo em todas as coisas que a gente faz diária, em contraste também com a nossa carne, a nossa tentação, a quem a gente luta. A gente lembra que Deus habita em nós, mas ainda estamos pecadores, e pela morte seremos livrados. A Bíblia nos instruiu de forma que os seus discípulos escutaram a seguinte revelação: quando levarem vocês para serem julgados nas sinagogas ou diante dos governadores e autoridades, não fiquem preocupados, pensando como vão se defender ou o que vão dizer, pois naquela hora o Espírito Santo lhes ensinará o que devem dizer. Isso está escrito em Lucas 12, 11 e 12. Então o Espírito Santo também dá discernimento para a gente saber o que a gente tem que dizer, principalmente em meio a tentações, mas principalmente em meio a acusações. E na época deles, as acusações geravam morte. Eles eram acusados em meio ao povo, mas principalmente em meio à lei. E eu gostaria de resumir tudo isso com vocês. Eu tentei trazer um pouco do aspecto da profecia, porque é muito comum no dia de hoje. Talvez eu não vá revelar o CPF de ninguém aqui, e não vá falar que ninguém vai ter uma grande alegria no dia de hoje. Isso não é horóscopo, não é uma revelação ou simplesmente uma previsão do futuro, e nem sempre uma previsão do futuro vem de Deus. Paulo, quando encontrou uma situação dessas, expulsou um demônio. Então, eu queria resumir com vocês o que é a verdadeira profecia de Deus, entregue pelo Espírito Santo, através de profetas, ensinado pelo próprio Jesus Cristo aos seus discípulos e repetido de geração em geração. Eu não vou pedir que cada um abra os trechos, porque são muitos, mas eu gostaria de ler com vocês, e eu gostaria que vocês prestassem atenção sobre cada livro que eu retirei as citações. Romanos 3, 23 a 26. Todos pecaram e estão afastados da promessa gloriosa de Deus, mas pela sua graça, sem exigir nada, Deus aceita todos por meio de Jesus Cristo, que os salva.
Deus ofereceu Cristo como sacrifício para que pela sua morte na cruz, Cristo se tornasse o meio de as pessoas receberem o perdão dos seus pecados. E pela fé nele, Deus quis mostrar com isso que ele é justo. No passado ele foi paciente e não castigou as pessoas por causa dos seus pecados. Mas agora, pelo sacrifício de Cristo, Deus mostra que é justo, assim como ele é justo e aceita os que creem em Jesus. Atos 2, 38 e 39. Arrependam-se cada um de vocês, seja batizado em nome de Jesus Cristo, para que os seus pecados sejam perdoados e vocês receberão de Deus o Espírito Santo. Pois essa promessa é para vocês, para os seus filhos e para todos os que estão longe, isto é, para todos aqueles a quem o Senhor nosso Deus chamar. Efésios 2, 8 a 10, e vejam que vai se complementando. Pois pela graça de Deus vocês são salvos por meio da fé. Isso não vem de vocês, mas é um presente dado por Deus. A salvação não é o resultado dos esforços de vocês. Portanto, ninguém pode se orgulhar de tê-la, pois foi Deus quem nos fez o que somos agora. Em nossa união com Cristo Jesus, Ele nos criou para que fizéssemos as boas obras que Ele havia preparado para nós. Gálatas 5, 22 a 25. O Espírito de Deus produz o amor, a alegria, a paz, a paciência, a delicadeza, a bondade, a fidelidade, a humildade e o domínio próprio. E contra essas coisas não há lei. As pessoas que pertencem a Cristo Jesus crucificaram a natureza humana delas, junto com todas as paixões e depois dessa natureza, e desejos dessa natureza. Que o Espírito de Deus que nos deu vida controle também a nossa vida. Romanos 8, 10 e 11. Se Cristo vive em vocês, então, embora o corpo de vocês vá morrer por causa do pecado, o Espírito de Deus é vida para vocês, porque vocês foram aceitos por Deus. Se em vocês vive o Espírito daquele que ressuscitou Jesus, então aquele que ressuscitou Jesus Cristo dará também vida ao corpo mortal de vocês, por meio do seu Espírito que vive em vocês. Romanos 8, 26 a 28. Assim também o Espírito de Deus vem nos ajudar na nossa fraqueza, pois não sabemos como devemos orar, mas o Espírito de Deus, com gemidos que não podem ser explicados por palavras, pede a Deus em nosso favor. E Deus, que vê o que está dentro do coração, sabe qual é o pensamento do Espírito, porque o Espírito pede em favor do povo de Deus, e pede de acordo com a palavra de Deus, pois sabemos que todas as coisas trabalham juntas para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles a quem Ele chamou de acordo com o seu plano. Romanos 8, 37 a 39. Em todas as situações, temos vitória completa, por meio daquele que nos amou, pois eu tenho a certeza de que nada pode nos separar do amor de Deus, nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem outras autoridades ou poderes celestiais. Nem o presente, nem o futuro, nem o mundo lá de cima, nem o mundo lá de baixo. Em todo o universo não há nada que possa nos separar do amor de Deus, que é nosso, por meio de Jesus Cristo, o nosso Senhor. Mateus 10, 7 a 8. Vão e anunciem isso. O reino do céu está perto. Curem os leprosos e outros doentes. Ressuscitem os mortos e expulsem demônios. Vocês receberam sem pagar. Portanto, deem sem cobrar. Apocalipse 22, 16 e 17. Eu, Jesus, enviei o meu anjo para anunciar essas coisas a vocês nas igrejas. Eu sou o famoso descendente do rei Davi. Sou a brilhante estrela da manhã. O Espírito e a noiva dizem, vem. Aquele que ouve isso, diga também, venha. Aquele que tem sede, venha. E quem quiser receber de graça da água da vida, e quem quiser receber, receba de graça da água da vida. Aquele que dá testemunho de tudo isso diz, certamente venho logo. Amém? Vem Senhor Jesus, e que a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Amém. Essa é a profecia, vão e anunciem isso também é para vocês. Amém.